Vamos buscar pão. Dia meio chuvoso lá fora. Tô tomando meu café aqui. Uns falam que é bom, outros falam que nem tanto. Então, tô tomando. Eu, certa feita, eu procurei um pastor para conversar sobre uma questão difícil da minha vida. Bem difícil. Quando eu conversei, eu me lembro que ele arregalou o olho assim e disse: Mas Abisael, a Bíblia diz isso. E eu disse para ele: exatamente porque eu sei que a Bíblia diz isso que eu estou te procurando. Eu sempre tive dificuldades com o chamado sujeito oculto e a crítica construtiva, ou a crítica construtiva do sujeito oculto. Eu tinha uma banda e essa banda nós lutamos muito, catamos papelão, ferro, cobre, alumínio, vendemos muita coisa, fizemos quadro de folhinha de calendário para poder vender, para poder comprar os instrumentos. E eu me lembro que chegou na igreja um músico de São Paulo, ele era muito bom, tocava muito, um menino muito querido. Tive a oportunidade de visitá-lo aqui em São Paulo. Mas ele chegou e me disse assim: aqui nessa igreja tem muita quantidade, mas pouca qualidade. É aquela crítica mexeu comigo. E eu lembro que eu fiquei mais muito irritado, porque ele estava olhando um cenário, mas ele não sabia tudo que a gente já havia feito antes, inclusive uma indenização que eu tive do banco de 4 anos, quase 4 anos, que eu peguei ela inteira e investi nos instrumentos da igreja. A crítica construtiva, chamada, né? Especialmente quando ela vem com o sujeito oculto. O sujeito oculto é aquele assim, falaram, né? Não, não fui eu. Estão falando, alguém falou, né? E então não é a pessoa. Ela pensa aquilo, tanto pensa que ela está falando, mas na verdade ela se utiliza de um terceiro. Não, a igreja decidiu, mas que igreja? A igreja inteira, todo mundo. Não, o conselho, que conselho? O conselho decidiu. Então, assim, alguém falou. E eu sempre tive muita dificuldade com isso. Eu acho assim, na minha vida, eu penso, né, que algumas vezes eu fui tido já como alguém que falou alguma coisa claramente, porque eu preferia dizer, em amor, evidentemente, ao criticar sem saber as razões. E às vezes nós nos acomodamos, a gente acha assim que porque a gente vê algum cenário, a gente simplesmente acha que tem o direito de poder criticar. E isso é uma coisa muito chata. Eu nunca valorizei essas questões, assim, a questão. Até uma vez eu falei isso na própria Igreja Batista, de onde eu tive tantos anos trabalhando, que na Igreja Batista se decidia as coisas tudo por maioria. E eu disse uma vez, eu não entendo por que a gente decide coisas por maioria, se todas as vezes que maioria aparece na Bíblia, maioria está errada. No Éden, maioria estava errada. No dilúvio, maioria estava errada. Na travessia do Mar Vermelho, maioria estava errada. Eu estou dizendo isso para dizer que a gente precisa pensar mais do que a gente vai falar em nome de uma maioria, em nome de um sujeito oculto. Não, falaram. Eu quero te falar uma coisa, bem com muita sinceridade. Se você vier perguntar para mim alguma coisa a respeito de algum tema da sua vida, se você pedir a minha opinião, eu vou dar a minha opinião para você, em amor. Me lembro de outro fato, quando eu fui visitar uma mulher e a mulher começou a falar e no final eu comecei a dizer e o pastor que estava comigo disse, não fala nada, apenas deixa ela falar. E o meu pensamento era, eu não sou psicólogo. Se ela chamou um pastor aqui, é porque ela quer ouvir uma palavra pastoral. Em amor, evidentemente. Mas não uma palavra envolvida
numa desculpa chamada a crítica construtiva do sujeito oculto. Quem falou? Falaram. Quem disse? Então, estão dizendo. Quem é que está dizendo o quê? Que a nossa vida seja mais clara. E que a gente, assim, eu aboli esse lance de crítica construtiva. Se eu um dia te criticar, eu não sei se vai ser construtivamente, chamado construtivamente. Vai ser a crítica pelo valor da própria crítica. Não uma crítica embrulhada com um sujeito oculto. Bom, muitas reflexões eu tiro disso. Deixe a sua reflexão também. Eu quero que você seja alcançado em amor e não criticado construtivamente pelo sujeito oculto. Deixe a sua reflexão e vamos buscar pão.